nós, iniciando a semana, o nosso convidado é o deputado estadual do PR, presidente da CPI da JBS no estado, Paulo Correia, a quem agradeço a presença. Deputado, a Justiça, ela determinou um bloqueio de mais R$ 614.701.206,95 em recursos e bens da JBS, a pedido da CPI das irregularidades fiscais e tributárias de Mato Grosso do Sul. O magistrado já havia deferido aí uma primeira ação de medida cautelar, movida também pela comissão, de outros R$ 115.925.515,69. E agora o valor bloqueado já ultrapassa 730 milhões. Como é que se chegou a esse valor? Como é que o trabalho da CPI chegou a esse valor? Bom dia, é um prazer tê-lo novamente aqui no Tribuna Livre. Obrigado, queria agradecer também, Marquinhos, você, a Carmen Sestari, o Sérgio Cruz, a toda a equipe do programa Tribuna Livre, abrir esse espaço para a gente falar. Esses aí são valores nominais. E ainda falta multa, juro e correção monetária. O que nós fizemos, pura e simplesmente? Descobrimos um caminho em que demonstrava que as notas fiscais que se prestava conta de um determinado trabalho que era para ser feito, eram notas fiscais de emissão do JBS para o JBS e eram notas frias. Então, primeiro ponto, deixar bem claro os 115 milhões que você falou, que se tratava de um TARI que obrigava ele a fazer modernização, gerar mais emprego, matar mais bois ou vacas aqui no nosso estado. Tudo isso estava escrito lá. Quem assinou não fui eu, não, foi ele, né? E aí ele prestou conta com nota fiscal fria, dizendo que estava desmontando frigorífico no Pará. Mentira, continua funcionando lá para quem quiser ver. Desmontando frigorífico aqui em Venceslau, em Prudente, nessa região aqui do Oeste Paulista, desmontando frigorífico até em outros estados para montar em Mato Grosso do Sul. Tudo mentira, os frigoríficos de Mato Grosso do Sul, ao contrário. E aí tem muita coisa que já andou um determinado ponto, que como você começa a ligar os pontos, aluga-se frigorífico pelo JBS para manter fechado. E isso aí é uma coisa que líderes antigos de classe, né, de produtores, vão lá na Assembleia para a gente fazer uma fiscalização e na hora de confirmar que isso acontecia, recuaram covardemente no assunto. Então, agora em nome dos funcionários, querem que a CPI alivie. Então, estou fazendo aqui o seu programa, abrindo meu coração, é uma denúncia. Ei, está invertendo o jogo esse líder de classe antigo. Acho que ele tem que se reciclar. Acho que ele tem que pensar direito. Esta empresa não é benéfica ao estado de Mato Grosso do Sul. Ela nos roubou e está provado, porque senão o juiz não dava o sequestro dos bens. 730 milhões de reais em dinheiro. Preocupa-se com o emprego? Claro que nós estamos preocupados com o emprego. Agora, 730 milhões de reais em relação a uma empresa que vende por ano 180 bilhões de reais, se ela for muito ruim de serviço, Sérgio Cruz, Marquinho, Carmen Sestari, ela tem que lucrar uns 10%. São 18 bilhões, é 1,5 bilhão por mês. Nós estamos pedindo o dinheiro que ela levou, garfou do Estado. Era depositária fiel desse dinheiro para fazer modernização e garfou. E agora os arautos da solução intermediária, que são aquelas pessoas que defendem os criminosos quando são descobertos, deve ter algum interesse escuso segurando as pontas aí nesse meio. Mas eu acho que a verdade sempre prevalece e nós vamos estar fazendo o nosso trabalho. Nós, da CPI, pela primeira vez, e o Sérgio Cruz foi deputado lá da nossa casa, sabe muito bem, CPI nunca conseguiu bloquear bens para garantir imposto que foi roubado do Estado. Pela primeira vez, nós tivemos uma vitória. E estão querendo transformar esta vitória o JBS vai falir por causa disso. Não vai falir. O JBS não vai falir. Tanto é que está abatendo mais gado, tá? Os empregos estão iguaizinhos, é conversa fiada de CONTAG, dessas pessoas que estão querendo denegrir a imagem do nosso trabalho. E mais ainda, que eu queria dizer, Sérgio Cruz, comprava com 30 dias, nunca comprou com menos de 30 dias, todo mundo aqui sabe. Estão pagando com 15.
Sabe por quê? Porque as pessoas estão com medo de vender. Mesmo assim, estão com as escalas lotadas. Sim. E acho que é isso que é importante a gente frisar aqui. Está recolhendo mais imposto. E é muito importante, desculpa, só aproveitando a sua fala, deputado, os outros frigoríficos, as outras empresas também passaram a bater mais, porque houve uma divisão. Né? Antes a JBS se responsabilizava, de cada duas cabeças de gado abatidas, uma era para a JBS. E agora, com essa nova configuração aí, com toda essa crise, enfim, os outros frigoríficos de médio e pequeno portes também passaram a abocanhar uma parte maior, mais democrática um pouco, essa divisão do gado, né? Com certeza. Chegaram a matar 55% de todo o gado que era morto no estado de Mato Grosso do Sul. A JBS. Hoje, 34%. Quer dizer, o resto foi dividido, né? São 21% a menos, e esse gado que não era morto pela JBS está sendo morto agora, que não está sendo morto está sendo morto pelos pequenos e médios frigoríficos. Esses sim são sadios, tem que pagar imposto, que a fiscalização é em cima. Deputado, bom, o senhor já deu uma garantia aí que tranquiliza, né, com relação aos empregos, né, porque havia uma denúncia, um temor de que 20 mil empregos fossem fechados em Mato Grosso do Sul. A sua palavra garante e a gente já traz uma certa tranquilidade. Agora, deputado, a Justiça foi ao banco para bloquear 700 milhões, ele encontrou 6 milhões e 200 mil reais. Como é que faz? Como é que faz com o resto? Veja bem, Sérgio Cruz, a gente tem que ser muito claro nas coisas. Ela bloqueou o recurso financeiro que tinha no primeiro CNPJ. E aí é uma questão seguinte, quem faz isso é o Banco Central. Dizer que não tem na conta, estranho. Mas isso é um problema da Justiça. Eu não vou me meter nisso. Eu vou dizer só o seguinte, o juiz foi muito corajoso e eu quero parabenizar o juiz aqui de público para dizer uma coisa fundamental. As 8 unidades frigoríficas somam mais ou menos 320 milhões de reais, Sérgio Cruz. Se eu estou pedindo 730 e se eu consigo garantir com os imóveis, eles estão proibidos de vender esses imóveis com esse CNPJ. Já são 320. Então, eu entendo assim, fora o bloqueio nas contas, tem também, e ele tomou esse cuidado de se garantir, para garantir que esses imóveis não fossem vendidos, porque está tudo em liquidação. Você vê o Eldorado, vendida para um grupo chinês, paga 8 bilhões de reais de conta da JBS aqui, e a JBS fica sócio do grupo chinês lá na Holanda, não sobrou nem uma quirera para o Brasil. Agora, se isso não é uma forma de passar para trás o povo brasileiro, eu já não sei mais o que é. De repente o líder classista antigo, que já foi para as quirera, que não se elege a nada, esse aí deve estar querendo defender, porque deve ter algum interesse escondidinho. Deputado, eu tenho que perguntar, os membros da CPI, de alguma maneira, estão sendo pressionados para aliviar? De jeito nenhum, até porque isso é uma coisa inconversável do ponto de vista... Mas não tem ninguém mandando recado? O recado que a maneira assim, como o senhor eu está nunca falando... vi um cara de extrema direita, produtor rural, ex-presidente de uma associação, fazer o mesmo jogo da CONTAG. Desculpa, eu não estou entendendo mais nada. Mas como está tudo invertido os valores aí no Brasil, eu digo só diferente. Ninguém vai ser mandado embora, porque o JBS tem que rodar. Ele tem que produzir, ele tem que pagar as contas mensais. O negócio dele é carne. E Mato Grosso do Sul é uma fonte muito grande de produção agropecuária. E depende economicamente Depende economicamente disso. Então, é assim, vários frigoríficos abriram, e eu quero parabenizar o Marfrig aqui, que abriu Paranaíba, que nós estamos negociando para abrir Porto Murtinho. Com isso vai reduzir daqueles 34%, ele tem que sair para uns 20%, que aí o mercado fica normal. Equilibra. Agora dizer, a CPI vai aliviar para um bandido, em nome de emprego, isso aí é esconder o sol com a peneira. Isso de jeito nenhum, não vai mesmo. E eu posso dizer pelos 5 membros que nós temos a competência de mostrar o que está errado e as providências foram tomadas. Nunca uma CPI moveu uma ação. Está movida. Nunca uma CPI conseguiu sequestrar. Está conseguido. Então, daí para frente, fecha-se o relatório agora no próximo dia 27 e nós vamos encaminhar para as autoridades competentes. Sabe qual é o medo da JBS? Porque essa pressão com os funcionários, com TAG, ex-direito,
dirigente classista aí, que em vez de defender a classe fica fazendo um jogo estranho aí, esse negócio aí tem que ir para ser discutido lá na CPMI. E nós já estamos em contato com a CPMI. E eu já fui contactado, Sérgio Cruz, por Ceará, por Goiás e pelo Mato Grosso, porque querem fazer a mesma coisa lá. O que foi feito pelo Rodrigo Janot? Ele acertou 10 bilhões e 300 milhões para serem pagos em 25 anos, dá 400 milhões de reais por ano, né? Para salvar o quê? Os impostos e os empréstimos federais. Sabe quanto que ele reservou para os estados? Zero. Então, ele não teve a mínima preocupação. E todas as vezes que a gente tentou contactá-lo para levar o resultado da CPI, nunca quis nos receber estranhamente também. Então, o negócio, de repente, é maior do que a gente pensa. São 7h mais 58 na capital do Mato Grosso do Sul. Nós estamos conversando com o deputado estadual Paulo Correia, ele que é presidente aí da CPI do JBS. E o contato dessa CPI do Mato Grosso do Sul, não é presidida pelo senhor, com o deputado federal Carlos Marum com relação à JBS no país? Nós estamos, já temos data para a entrega do relatório final, que é agora no próximo dia 27 de outubro. Claro, não vai ser votado dia 27 de jeito nenhum, Marquinhos, até porque são 5 membros. Quem está fazendo o relatório é o deputado Flávio Caiati, o relator. Ele entrega o relatório para os 5 membros, que vão ler o relatório. Se de acordo com o relatório, votam favorável com o relatório. Se tiver alguém querendo fazer um voto em separado, que é normal, ninguém vai achar que dá 100% uma coisa, nem na casa da gente a gente é 100%. Sim. Então, o relatório será votado, o voto em separado será votado, daí para frente fica valendo o relatório que tiver a maioria dos votos. E aí esse relatório é encaminhado às autoridades competentes. Daí para frente, eu acho que o trabalho da CPI, eu acho que ele foi brilhante do ponto de vista de ter arrumado os parceiros corretos, e aqui eu quero agradecer ao auditor que me foi cedido pelo Sindicato dos Fiscais da Secretaria de Fazenda. Depois eu quero agradecer também ao auditor que foi cedido pelo ilustre presidente do Tribunal de Contas, Valdir Neves, e agradecer a toda a assessoria da Assembleia. E a CPI, quero dizer de novo, brincaram aí em um órgão de imprensa, mas ela funcionou, Sérgio, dentro do meu gabinete. Saí do meu gabinete para ela funcionar, porque tinha uma coisa de sigilo. Tudo isso que nós estamos falando, nós estamos escrevendo, mas a gente não pode colocar número de nota, etc, porque ainda é garantido o sigilo fiscal para qualquer contribuinte do Estado de Mato Grosso do Sul. Isso nós respeitamos também. Então, tudo que nós descobrimos está provado, tudo que a gente fala aqui está provado, tanto é que o juiz deu o sequestro de bens. Agora é uma questão do judiciário, do governo do Estado e das autoridades competentes. Deputado, nós estamos conversando com o deputado estadual Paulo Correia, presidente da CPI da JBS, seu Sérgio Cruz. Pois é, deputado, o elogiável trabalho feito pela CPI com relação aos delatores, né? Quer dizer, foi completamente desmascarado a delação feita pelos irmãos Batista. E com relação aos delatados? Nós estamos trabalhando também. Nós fizemos não sei se você viu, nós fizemos uma peneirada, como a gente diz, porque a partir do momento que não fomos nós que descobrimos que a delação premiada estava furada. Aí tem que separar o joio do trigo. E aí nós separamos alguns produtores rurais do Estado que haviam sido delatados pelo senhor Joesley, que emitiam nota fria para receber propina. Um deles, que apresentou na CPI e foi fazer o depoimento, me mostra que tem a nota fiscal de entrada no frigorífico do JBS, o recolhimento da taxa do Fundersul, porque toda nota e todo produtor rural sabe o que eu estou falando, o romaneio, que é uma das coisas que as pessoas falam, mas cadê? Quanto pesou esse boi? Tem o romaneio, e ainda por cima tem um TED. TED é uma ordem bancária que foi colocada na conta do produtor rural pela JBS, e eles disseram que este TED não tinha nenhum tipo de comprovação, nem tudo. Está lá, esse TED, cai na conta desse produtor rural. 2 dias depois, o produtor rural abriu o seu sigilo bancário, entregou para nós essa conta, demonstrando que ele tinha pago um empréstimo de FCO.
Bom, se é propina, o cara deu um dinheiro para um produtor rural pagar um FCO dele. A gente não consegue entender. Outro produtor rural, da mesma forma, nos apresentou toda a documentação, né? E aí a gente vê o descrédito que caiu essa pessoa, porque ele colocou 1.890 políticos que receberam propina dele. Peraí, quantos desses 1.890 políticos, Sérgio Cruz, recebeu por vias normais que era possível uma empresa fazer doação de campanha? E quero dizer aqui, os partidos PSDB receberam, o partido PMDB recebeu, os aliados desses dois partidos receberam, e eu, Sérgio Cruz, dos 5 membros da CPI, fui o único deputado que não recebi. Por isso fui escolhido presidente, porque tem isenção para falar. Agora, tem que separar o joio do trigo. O que foi doação que foi feito com recibo eleitoral para o partido? Isso é uma coisa. Quantos desses 1.890 estão já de fora? Agora, os que receberam propina, quem está errado tem que pagar. É a mesma coisa que eu defendo na questão da CPI. Esta empresa que para muitos, e aí os novos defensores da JBS, incrivelmente defendendo a empresa, acham que está tudo bem. Eu acho que está tudo errado. Se uma empresa pega dinheiro do governo do estado para fazer uma coisa, para melhorar emprego, para melhorar a matança, e não faz, tem que devolver o dinheiro. É simples assim. Então, essa é a tese. Nós fizemos exatamente isso. Tivemos a fiscalização em cima dessas pessoas que foram escolhidas, tem a documentação entregue e nós estamos fechando o relatório da CPI. E já que nós estamos falando aí, né, de frigorífico, o senhor esteve aí com o ministro Blairo Maggi e pediu incentivos para pequenos frigoríficos aqui no nosso estado. Como seriam esses incentivos, deputado? Eu entendo que mais para o capital de giro, Marquinhos. O que prende hoje um frigorífico que mata 600 boi e não está aberto lá em Porto Murtinho? Primeiro, boi. Precisa de boi para matar. A partir do momento que você está em Porto Murtinho, que é um dos municípios que produz mais boi, mais vaca para matar, o que falta para o produtor, para o dono do frigorífico abrir o frigorífico? Dinheiro. Ele precisa de um capital de giro. E esse capital de giro, o que a gente pede são coisas normais. Ajudar um capital de giro com 12 meses, com taxas de juros normais, mas que seja uma taxa de juros diferenciada, até porque vai comprar e vender, vai gerar 600 novos empregos no local, né? E Porto Murtinho vai agradecer muito se o Marquinho do Marfrig fizer isso. E eu acho que é nesse ponto que eu falo, do pequeno e do médio frigorífico ter acesso a capital de giro para comprar mais boi, né? O que não falta na JBS de dinheiro, né? E o que o ministro Blairo Maggi disse a respeito quando desse seu pedido? Não é um assunto só do Mato Grosso do Sul. Então, quando a gente pede isso, todos os estados estão pedindo exatamente para não ficar na mão de uma indústria que sempre negocia com o governo do estado com a faca no pescoço. Vamos falar assim. Tá? Então, ela vem e fala, se você não me arrumar isso, eu vou embora daqui do estado. Foi isso que aconteceu quando foi assinado os tares dos bois em pés que saíram do estado. Porque boi em pé saindo do estado é um contrassenso. Se você manda o boi para fora do estado, você está deixando de gerar emprego dentro do nosso estado. É ridículo isso, está errado, né? Mas eles conseguiram, ou vocês me dão essa melhoria aqui, ou então nós vamos para São Paulo, nós vamos para o Paraná, nós vamos... Isso é um jogo esquisito que se faz uma indústria com o estado. Fora isso, prestar conta do dinheiro que o estado lhe dá com nota fria, não precisa nem falar o que eles são. Bem, com relação agora às eleições de 2018, né? O PR ele pensa em candidatura própria para o governo do estado? Como é que está as conversações? Claro que, mas a 2017, mas já estamos quase no final de 2017 e se começa a conversar ainda no começo de 2017 ou se pensa nas eleições de 2018? Claro que agora, parece-me que com mais dificuldade, já que, infelizmente, políticos aí envolvidos em denúncias de corrupção, dinheiro sendo desviado. E aí parece-me que a população diz o seguinte: não, político é tudo igual, está todo mundo roubando, está todo mundo metendo a mão. E claro que nós sabemos que não é assim, mas infelizmente a população começa e precisa entender que infelizmente tem alguns políticos que precisam realmente ser banidos, não é? De que, hoje é eleições de 2018 e o que o PR pensa para o estado de Mato Grosso do Sul, deputado? Olha, nós fomos consultados, nós temos uma pessoa do nosso partido pleiteando uma vaga para ser
pré-candidato a governo. É claro que nós vamos colocar isso em discussão no partido, não é a opinião do homem só, não é só o Paulo Corrêa que decide, não é só o Lones Machado que decide, não é só a Graziele que decide. Isso aí, nós temos 79 municípios organizados no nosso partido. Nós vamos consultar, né, e posteriormente. Não é pauta do dia mesmo, você tem razão total. É coisa que se faz com muito tempo assim, efetivamente não está na hora, o timing está errado. Nós temos 2 timings que são importantes a gente fazer. O dia 30 de setembro que passou, que vai ter coligação na proporcional ou não, é uma definição. Não vai ter coligação na proporcional. Ou vai ter coligação. É possível ter coligação na proporcional. Então, essa é uma realidade. Agora já é real. Segunda coisa, financiamento público de campanha vai funcionar que jeito? Então, já tem uma regra definida, foi votado, blá, 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 blá. Então, já é a segunda definição. Terceiro, é a data de filiação partidária, que são os 6 meses antes da eleição. Vai ser em abril. Então, nós temos ainda o time de abril. Nesse meio tempo, nós vamos discutir com o nosso partido qual é a melhor solução. Hoje tem vários candidatos postos, todas as pessoas de valor e que a gente tem que analisar. Tem a reeleição do governador Reinaldo, tem a possibilidade da eleição do André Putinelli, tem a possibilidade do Valdeli, que é do meu partido, tem a possibilidade do Odilon, que acabou de se aposentar e está se dizendo pré-candidato também. Isso aí tudo vira o quê? Aí você chega lá em abril, 4 desiste, fica só 1. E aí como é que faz? Ou então de 4 vira 2? Então a gente tem que aguardar. E eu acho que a agenda agora está sendo diferente. É uma agenda da gente ajudar o Estado a se reorganizar do ponto de vista econômico e financeiro. Foi um baque essa queda da arrecadação em função do gasoduto. Vocês não têm noção do que baqueou. São 70 milhões de reais por mês, são 840 milhões de reais por ano, num item, numa conta. Então, a gente tem que se organizar, porque esses empregos são importantes para o Estado, nós estamos com dificuldade nesse momento. Então, nós estamos ajudando o governador Reinaldo Azambuja a fazer uma reengenharia de tal forma que a gente possa passar o 13º, que é o próximo passo, é um passo importante, na sequência administrar o Estado sem ficar devendo para fornecedor, né, que é uma coisa que é saudável, sem ficar devendo aos funcionários públicos, né, tendo uma administração normal. E até agora nós estamos tendo sucesso, do ponto de vista de que 5 estados do Brasil têm folha de pagamento em dia. 5. Um dos 5 é Mato Grosso do Sul. O PIB do Mato Grosso do Sul cresceu em números reais, né? Então, são coisas que a gente tem que comemorar. Agora, em contrapartida, eleição, a gente discute, se você me perguntar, junho de 2018. São 8 horas mais 19 minutos e para encerrarmos esse nosso bate-papo, a importância do Refis para o estado de Mato Grosso do Sul. Sou defensor com todas as forças, porque além de ser um pedido que a gente ouvia do cidadão comum, da pessoa que está devendo, querendo pagar, que ninguém é nó cego de querer ficar devendo imposto, né? Apesar desse nome chamar imposto, né? A pessoa não quer ficar devendo, quer ter nome limpo. E aí, não só deles, mas das federações. E aí, quero dizer da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, da Federação das Associações Empresariais, né? E da FamaSul, que fizeram uma reunião conosco, nos solicitando que desse uma atenção especial a esse projeto, porque é um projeto que está acontecendo nos 3 níveis. E hoje eu ouvi, antes de chegar aqui, você comentando, da Prefeitura já hoje pela manhã já está começando. Nós vamos ter até o final do mês, possivelmente, desse hoje, do dia 16 até o dia 31, a possibilidade de se fazer com 95% de desconto o acerto das contas de quem deve para o governo do estado do ICMS, e também nós temos o Refis Nacional. Então, nós estamos inseridos num contexto de um Brasil diferente, de um Brasil que efetivamente tem que preocupar com quem contribui, com quem paga imposto, né? Então, quem paga imposto merece o nosso respeito. Quero agradecer a sua participação, deputado Paulo Corrêa, aqui no programa Tribuna Livre. Então, até o dia 27 nós teremos aí possivelmente já o relatório da CPI. Perfeitamente. Nós temos o dia 27, possivelmente nos primeiros dias
novembro nós vamos estar votando, e quando a gente votar esse relatório, vou fazer questão de trazer um exemplar e deixar aqui para o programa Tribuna Livre, pelo respeito que vocês sempre tiveram com o trabalho que a gente tem tido nessa CPI, que é um trabalho muitas vezes pouco entendido, mas que surtiu o efeito desejado, que é pegar o dinheiro de volta do Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado, uma excelente semana. Conversamos aí com o deputado estadual Paulo Correia, ele que é presidente da CPI da JBS aqui no estado de Mato Grosso.